E agora, gente, nós falamos de beleza. Em se tratando de imperfeições, uma das regiões do rosto que mais incomoda é a dos olhos, né? Por natureza ou por ação do tempo, algumas pessoas têm as pálpebras caídas, outras apresentam aquela bolsinha de gordura logo embaixo aqui dos olhos. E vai falar hoje no nosso quadro Plástica e Saúde, aqui com o Dr. Eduardo Raulino. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais. Doutor, essa cirurgia é mais comum do que todo mundo imagina, né? E é super simples. Sim, é muito procurada no consultório, porque os olhos são um dos primeiros locais onde ocorre o envelhecimento da face. Ah, é um dos primeiros locais mesmo? Exato. Então, é claro, tem características genéticas, o sol, a mímica facial, isso tudo vai levando ao envelhecimento. E aqui no Ocidente há uma cultura de você olhar nos olhos quando você conversa com as pessoas. Não, querendo ou não, é também um cartão de visita, É um a gente cartão, pode dizer assim. Dizem que é a janela da alma. Ah, olha então, você tem, nesse local, as pessoas percebem muito mais frequentemente que existe um envelhecimento muito precoce em algumas pessoas, em outras pessoas que têm uma qualidade genética e uma qualidade de pele melhor, acaba eu acho que antes, um pouco até da gente falar, doutor, da cirurgia propriamente dita, eu acho que é legal a gente falar o que acontece, né? Digamos assim, a pessoa envelhece, o que acontece com os olhos? Fica caída essa parte aqui da pálpebra, aqui de cima? O que nesse envelhecimento que a gente está citando agora? Exato. O que acontece, um dos primeiros sinais seria a queda do supercílio. Então você tem, ou da sobrancelha, né, como é comumente chamado. Então você tem, olha como já envelhece bastante essa região aqui, ó. Então dá um aspecto isso é comum, diferente. Né, acontecer. Exatamente. Você tem, em algumas pessoas, só essa queda já dá um sinal de envelhecimento. A pessoa fica diferente, às vezes nem sabe dizer o que é, mas fica diferente. As pessoas chegam no consultório, Eduardo, eu não sei o que está acontecendo, eu sou super alegre, com energia, mas as pessoas olham no trabalho e falam, mas como você está cansada, como você está cansado. É muito disso, o corpo às vezes não acompanha, né, a jovialidade da pessoa. E mais ou menos com que idade, doutor, começa a ter essa queda aqui do supercílio ou essa região aqui da pálpebra mesmo? Na verdade, a gente não fala muito em idade, a gente fala em a situação correta para a hora correta. Se a pessoa já apresenta um envelhecimento precoce dessa região dos olhos, a gente pode já começar a fazer um tratamento preventivo com Botox, por exemplo. O Botox também ajuda isso? Botox, gente, muitas Botox pessoas... é bom pra tudo. Eu fiquei descobrindo até que o Botox ajuda para quem transpira demais em axila, que coloca Botox na axila não transpira mais. Mas as pessoas às vezes ficam com aquele rótulo do Botox, não, Botox é uma coisa muito artificial. Mas quando você utiliza corretamente, Susan, é uma grande arma para você prevenir. Aquelas pessoas que não precisam fazer uma cirurgia ainda podem estar tratando esse envelhecimento precoce com o uso de Botox. Certo. O Botox, ele permite um lift, uma elevação do supercílio, um rejuvenescimento e é nada praticamente invasivo. A gente tem aí alguns exemplos, fotografias, para mostrar para o pessoal de casa quais são as indicações, então, dessa cirurgia, não só do Botox, como também essa cirurgia de pálpebras, como a gente está falando agora. No caso aí, digamos assim, somente com um Botox, ajudaria já? Ajudaria, mas nesse caso você tem uma mulher de uma meia idade que existe já uma queda leve dos supercílios, da sobrancelha e um excesso de pele ali sobre os cílios. Veja que a pele da pálpebra dela já encosta nos cílios. Tá. E esse excesso de pele, com o tempo, vai atrapalhando até ela para enxergar. Eu sei que às vezes o plano de saúde até cobre essa cirurgia, a gente pode até citar isso, né? Porque acaba sendo não estético, mas como a gente tem o nosso quadro Plástica e Saúde, é funcional, é saúde. Exato. Em alguns casos, os planos cobrem, não uma cirurgia completa, mas só a retirada dessa pequena porção de pele. Como eu falei, o envelhecimento acontece nessa região de forma muito precoce, mas não é só da pele, Susan. Existe também o envelhecimento de toda a musculatura que está ao redor dos olhos. Por isso que
Algumas pessoas já apresentam aquelas bolsinhas de gordura. Pois é, isso é outro detalhe legal a gente falar. Dá um aspecto cansado. O Cris, que agora está na nossa câmera aqui, ele é o nosso diretor operacional. Vamos tratar o pessoal aqui, né? Ele tem bastante bolsinha de gordura. Já nasceu com isso, Cris? Já nasceu, ele já tinha sempre essa bolsinha de gordura. As pessoas nascem com essa bolsinha ou isso também vai ser adquirindo? Na verdade, essas bolsinhas de gordura são uma proteção dos olhos. Com o envelhecimento dessa musculatura periocular, a musculatura fica flácida e essas bolsinhas acabam se projetando para fora da órbita. Elas ficam como se fosse uma proteção do globo ocular. Então, algumas delas, com a flacidez da musculatura, acabam se projetando. Por isso, não é só um tratamento de pele. Você tem que tratar também essa musculatura ao redor dos olhos, deixando ela mais firme e retirar muitas vezes essas bolsinhas de gordura que estão sobressaindo. Com essa cirurgia isso é possível? Com a cirurgia de rejuvenescimento. Blefaroplastia. A blefaroplastia, que é um nome meio complicado, mas a cirurgia, simplificando, é a cirurgia das pálpebras. E muitas vezes a gente associa com uma elevação, com um lift dos supercílios. Que a gente estava contando agora, estava falando agora, né? Temos mais fotos de indicações, gente. A gente está mostrando justamente essas fotos de indicações, ou seja, quando as pessoas, você se identifica aí em casa com essas fotos, né? Para saber quando é indicado ou não fazer um procedimento cirúrgico, no caso dos olhos aí, que é para levantar aqui o supercílio. Inclusive aqui a foto que tem, inclusive nos homens, é um dos procedimentos mais realizados. O homem, nos últimos anos, vem procurando cada vez mais o cirurgião plástico. Sim. Mas uma das principais cirurgias que eles pedem no consultório é o rejuvenescimento. Nota que o homem, por característica, tem uma sobrancelha, um supercílio mais baixo que a mulher. Sim. A mulher já tem um supercílio mais arqueado e mais alto. Isso já é natural. Já é natural. Então, no homem, dificilmente a gente mexe no supercílio, na sobrancelha. A gente rejuvenesce mais a pálpebra, retirando a pele. Nota que ele tem até um olhar assim, meio triste, cansado, os olhos não aparecem. Então, isso traz uma grande melhora para a pessoa, porque ela vai se sentir até como um todo mais autoconfiante, mais exposta ao ambiente social, né? E com o rejuvenescimento dessa região, você retira essa pelezinha que está sobrando e as bolsinhas de gordura. Nele até que nem tem tantas bolsinhas. Tá, né? E essas bolsinhas vai eliminar a tal olheira também que a pessoa acaba tendo? Isso é uma pergunta bem frequente. O que acontece muitas vezes, você tem que associar um clareamento da pele que tem nessa região abaixo da pálpebra inferior. Muitas pessoas, se elas olharem bem no espelho, vão ver que essa região tem uma pigmentação um pouco mais escura. Então, você tem que associar tanto essa retirada dessas bolsinhas com um clareamento da pele dessa região. Que já aproveita e faz os dois procedimentos junto, né? É muito complicado essa cirurgia? Como é que funciona? Porque eu já ouvi dizer que a pessoa faz no próprio consultório mesmo e depois volta a trabalhar, isso é verdade? A gente tem que cuidar com os exageros. Eu acho que tudo tem que ser feito de forma planejada, como a gente sempre fala, pedindo exames antes, vendo a saúde da pessoa. Tem algumas contraindicações. Quais como são? Problemas oculares, né? Tipo glaucoma, onde a pressão do olho é muito elevada, problemas de lacrimejamento que podem se agravar após a cirurgia, pessoas que têm dificuldade para a produção de lágrimas. Ontem até a gente falou sobre isso aqui no programa, então daí tem que ter um cuidado, mas quem tem aquele problema de miopia, astigmatismo, hipermetropia, nada a ver? Isso não tem nenhuma contraindicação. Ok, essas são as contraindicações, mas aí como é que funciona o processo, doutor? O processo é uma das cirurgias minimamente invasivas. Você pode fazer em clínicas que têm uma estrutura boa, no consultório, se tiver. É difícil você ter essa estrutura no consultório, na sala de atendimento. O ideal é você fazer ou num sistema de day hospital, que é o Hospital Dia oferece, por exemplo, aqui em Blumenau. Você interna de manhã e sai no começo da tarde. Algumas horas de internação, 5, 6 horas de internação. E o pós-operatório é tranquilo? Geralmente as pacientes usam em torno de 7 dias, estão retornando ao trabalho, 7 a 10 dias. É claro, fica um pouquinho mais inchado, umas manchinhas, né, as equimoses, mas é um procedimento muito tranquilo.
Ele é eu sempre falo que é um procedimento de custo-benefício muito bom. Ah, é? É baratinho. Ele é barato em relação ao lifting de todo o rosto. Certo. Ele pode ser feito de uma anestesia local. Olha. Como com uma sedação, se for o caso. Mas que ótimo, então é realmente... Não precisa uma anestesia geral, uma coisa assim... tão invasiva, né? E justamente esse pós-operatório que a gente está citando agora, a pessoa saiu ali do hospital, ela vai conseguir enxergar naturalmente, normalmente, ou não? Não, geralmente precisa de alguém auxiliando nos primeiros dias, porque fica inchado, essa região aqui fica com compressas que ajudam, compressas de água fria para diminuir o edema, o inchaço pós-operatório. Então tem alguns cuidados que a pessoa tem que ter logo em seguida, proteger os olhos com óculos escuros e tomar a medicação adequada. Uma cirurgia que tem os seus cuidados. Querendo ou não, é uma simples, cirurgia. Mas é cirurgia, a gente não pode deixar de falar isso. Pessoas que têm aquele olho que tem já por natureza, aqui a pálpebra um pouquinho, a gente fala, a mulher que sabe se maquiar sabe muito bem disso, que a maquiagem não aparece, porque fica sempre a parte aqui de cima do olho mais caída, então nunca aparece a tal maquiagem. Tem como fazer um procedimento como esse também? Essa é a grande queixa das mulheres. Eduardo, eu não consigo mais me maquiar, borra tudo. Esse é até um caso que a gente tem foto, né? Tem foto. Olha ali, ó, tava falando no tal caso. Vamos mostrar essa foto então? Então, nota que há uma queda tão grande já, tanto do supercílio quanto com excesso de pele na região da pálpebra, que acaba atrapalhando a visão. E é claro, qualquer tipo de maquiagem, não vai aparecer. Você vai borrar tudo, né? Vai ficar escondido. Então, esse procedimento traz um grande rejuvenescimento e uma grande melhora para a autoestima do paciente. É possível fazer também, mesmo uma pessoa mais jovem, digamos assim? Pessoas mais jovens, que nem eu comentei, a gente tenta postergar a cirurgia com o uso de procedimentos como botox, como preenchimentos. Que mas seria o caso claro, do lifting aqui do supercílio. Lifting. Nesse caso aí da fotografia que a gente mostrou, um lifting ajudaria? O botox ele ajuda, né? A pessoa mais jovem, na faixa de 30, 40 anos, ele ajuda bastante. Quando o envelhecimento já é muito grave, digamos assim, a gente precisa de uma cirurgia um pouco maior, né? Então, tudo vai depender da indicação. Se a pessoa realmente já tem uma indicação de cirurgia, não dá pra gente esconder, né, isso dela e tentar só tratar com botox. Mas enfim, vai rejuvenescer, vai ficar também esteticamente muito mais bonito, né, doutor? Tá aí então, gente. Então, se você aí de casa quiser saber mais informações aí com a clínica Bioforma aqui do Dr. Eduardo Raulino, eu vou passar os contatos. É o 3035 7475. 3035 7475. Tem também, eu tenho aqui agora o e-mail, é isso, sim, doutor? Posso passar o e-mail? clinicabioforma@yahoo.com.br. Repetindo, clinicabioforma@yahoo.com.br. Bem bacana porque as pessoas podem tirar mais dúvidas, formulário de dúvidas também. Por exemplo, eu tenho uma dúvida, eu quero mandar, a gente responde todos os e-mails que chegam. Legal! Então quer dizer, a pessoa não precisa nem, às vezes, ir até o consultório. Sim, quando é uma dúvida, Eduardo, eu tenho esse problema, será que vale a pena? Não. Sim. Então a gente, claro, cada caso tem que ser visto pessoalmente, mas já pode dar um pré-contato, um pré-contato com o paciente. Nada melhor que a tecnologia, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua presença. Você sabe aí de casa, né? Esse nosso quadro Plástica e Saúde sempre vai ao ar aqui no nosso Ver Mais nas terças-feiras, a cada 15 dias. Ou seja, a terça-feira que vem não tem mais, na próxima a gente estará novamente aqui falando sobre cirurgia plástica no nosso Ver Mais.